Ali, beleza. O tema de hoje foi uma pedra cantada nas últimas mensagens, nas últimas pregações que a gente teve. Nós falamos sobre ele quando a gente passou pela sexualidade. Falamos sobre ele e passamos por ele quando a gente falou de dinheiro. Falamos dele ao falar de suicídio, sobre a relação da vida e da morte. Falamos dele até ao falar sobre provas e tentações. Conseguiu descobrir qual é o tema de hoje? Porque às vezes sai o spoiler ali antes, né? Então, muito bem, muito bem. Hoje, o tema da nossa noite é: precisamos falar sobre contentamento. Contentamento. Contentamento que nos textos bíblicos, nas línguas originais, nos dá a ideia de uma alegria que é indiferente às condições em que você está. É uma alegria apesar de tudo, para além do momento presente. Seria uma espécie de satisfação apesar de toda e qualquer circunstância. A literatura, de uma forma geral, também nos ajuda a refletir sobre esse tema. O poeta Luís de Camões foi genial a falar de amor. Em seu poema Rimas, logo ali, de 1598, ele disse que o amor é um contentamento descontente. É nunca contentar-se de contente. No primeiro caso, contentamento descontente. Ele nos apresenta a ideia contraditória de estar alegre quando não se percebe nenhum motivo evidente para estar alegre. Já no segundo caso, nunca contentar-se de contente, ele traz a ideia de, apesar de estar satisfeito, sempre se pode estar ainda mais feliz, alegre e satisfeito. Essa percepção é completamente compatível com a primeira resposta do símbolo de fé da nossa igreja. A pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é? Aí se botasse valendo um Kit Kat, aí o pessoal, né? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se alegrar, ser satisfeito em Deus eternamente. Até a música vai abordar esse tema de contentamento. E aí, o Renato Russo, que foi citado já de manhã, Renato Russo, ao falar de amor em Monte Castelo, une os versos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ao poema de Luís de Camões, relacionando o amor ao contentamento. Contentamento que tem tudo a ver com a forma como você vive, com a forma como eu vivo, cada dia, cada minuto da nossa existência. Pensa comigo, para um pouquinho e pensa comigo. Que clima maluco é esse que a gente está vivendo? Que coisa mais doida! Esses dias estão tão quentes que dá para fritar ovo no asfalto, na sombra, de tão quente. Muito calor. Esse tempo está cada dia mais caótico. Primeiro, a gente acabou de sair de um inverno, que os dias oscilavam entre dias quentes, super secos, e dias frios e úmidos com chuva. Então tinha dia que você falava, está com cara de inverno. E tinha outro dia que tu falava, que dia é esse, Jesus? Como assim no meio do inverno? Agora, nós iniciamos uma primavera para deixar qualquer verão com ciúmes. Né? O calor está aí, quem diria, né? Primavera com 40 graus. Não tem imunidade de corpo que aguente um negócio desse. Nem bolso para pagar ventilador e ar-condicionado 24 horas por dia. Terrível, terrível. E os impostos? Se a gente for falar de imposto, não para de surgir novos impostos. Esse é o último, eu prometo, diz o governo. Até surgir o próximo no ano que vem. Sem falar que os que já existiam não param de aumentar. Tenta comprar na Shopee para você ver. Comida está cara e em embalagens cada vez menores. Eu estava lembrando esses dias, quando eu era criança,
O chocolate pequenininho do Galac, que era um dos que eu mais gostava quando eu era criança, Galac, era 90 gramas o chocolate pequenininho. Agora o chocolate grande, que de grande não tem nada, só a embalagem, ele tem 80 gramas. É menos do que o pequenininho de quando eu era criança. Recentemente eu ainda descobri que está tudo tão caro que temos que ter extrema atenção ao conteúdo do rótulo do que a gente está comprando. Porque até o café agora é golpe. Não sei se você está sabendo, mas quando você chegar na sua casa, dá uma olhadinha no rótulo. Eu descobri que agora vem chá sabor café. Juro. Se não for o da sua casa, porque você compra um pouquinho melhor, né? Muitos estão sendo chá, mistura de várias ervas com sabor de café. Meu Deus do céu, nem o café está livre mais. Então, sempre olhe os rótulos. E se a gente for falar de combustível, falar de passagem, está tudo muito difícil, está tudo muito caro. Mas já falamos de dinheiro, e se tudo der certo, a gente vai ter oportunidade de falar de dinheiro de novo. Então, não vou focar nisso nessa noite. Nossos salários e emprego, em contrapartida, desde o home office forçado da pandemia, a gente nunca mais trabalhou aquelas horas semanais que deveriam ser. A gente já não trabalhava antes, né? Mas depois da pandemia, parece que virou assim. Agora, qualquer hora é hora para se trabalhar. Trabalhamos muito mais horas por salários proporcionalmente cada vez menores, cada vez cobrindo menos coisas. E a família? Precisamos falar de família. Que coisa difícil falar de família. Você ama, mas ao mesmo tempo você odeia. Você quer estar junto, mas você gostaria que eles morassem em outro país. Mas se o assunto na mesa for política, aí o caldo entorna. Corre que vem briga. Então, como lidar com a família que você tem? Ou talvez, para você, o problema não seja a família que você tem, seja a família que você não tem. E por isso você acaba se sentindo sozinho e abandonado. Ou vive constantemente comparando a sua família com as famílias ao redor. Poxa, a família do Christian, tão boa. Nossa, a família do Mateus, fantástica. Por que a minha, Deus? Logo a minha tem que ser assim. É difícil, irmãos. Muito difícil. Como um certo presbítero me mandou mensagem hoje à tarde. Precisamos falar sobre Flamengo. Está vendo? Se você não é flamenguista, apenas se compadeça dos irmãos que infelizmente são. Ore por eles. Ou digo, ore por nós. Mas não vou falar também de futebol hoje. Mas já que citei, gostaria de te lembrar de uma questão muito importante, a importância da oração nas nossas vidas. Afinal, o propósito de oração do nosso irmão Daciolo deu certo, e o Vasco voltou a demonstrar vida em campo. Glória a Deus! Mas também falaremos de oração em uma outra oportunidade. Enfim, motivos não faltam, irmãos, para a gente reclamar, ou mesmo para a gente murmurar contra cada detalhe dessa vida. Cada mínimo detalhe tem alguma parte que dá para a gente reclamar. E acredito que seria interessante você tirar alguns minutos. Pega o seu celular, por favor. Pega o seu celular, pega aquele grupo de WhatsApp que só está você, entendeu? Ou o bloco de notas, se você é mais organizado, mas seja onde for, pega o seu celular e escreve, por gentileza, 10 motivos que você tem para murmurar. Coisas justas, coisas que você assim, olha e fala, só 10. Calma aí, pega leve, só 10. 10 motivos que você olha e fala, isso aqui tem nem o que negociar. Isso aqui Deus sabe que eu tenho que reclamar, que isso aqui está crítico. Lista aí, eu espero você listar. Pensa e escreve. Vai ser importante para tudo que a gente vai conversar ao longo dessa mensagem de hoje. Os 10 maiores motivos para murmurar, para reclamar. Você pode reclamar do que você tem, como você também pode reclamar do que você não tem. Afinal, se a gente assiste o culto em pé, reclamamos que podia ter cadeiras. Afinal de contas, é muito melhor assistir um culto sentado.
Se tem cadeiras, reclamamos que elas poderiam ser mais confortáveis, né? Para a gente poder ficar melhor acomodado nelas. Se são confortáveis, reclamamos porque elas podiam ter braço. Pô, cadeira com braço é muito melhor. Você apoia assim, você fica até meio, né? Naquela posição que a coluna adora, assim, para relaxar. Tudo a todo momento pode nos proporcionar motivos para reclamar. E isso necessariamente tem conexão com contentamento. Ou, na verdade, com a falta de contentamento. Que significa que, ao olhar para a nossa própria vida, nós continuamos nos julgando mais capacitados do que Deus para definir o que a gente realmente precisa. Deus errou o que eu preciso. E Ele não está me dando o que eu preciso. Somos insatisfeitos, somos ingratos. Logo, falta de contentamento significa alimentar o nosso coração com a ideia de que Deus continua falhando conosco. E isso, meu irmão, minha irmã, é um veneno que vai conduzindo a gente à morte. Por isso, precisamos urgentemente falar sobre contentamento. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, depois você termina a sua lista. Sei que você já passou de 10, então depois você acerta ela. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Vou te convidar a acompanhar a leitura de 4 versículos. Nós vamos ler Filipenses 4, do 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse nosso trecho é muito especial. Afinal de contas, esse é um versículo que até os não crentes conhecem. Se você fizer qualquer breve viagem, pelo menos um caminhão vai ter isso escrito na parte de trás dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é, sem dúvida, também um dos textos mais usados fora do contexto do que as Escrituras apresentam. Porque quando a gente olha para toda a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai identificando que depois que ele derramou o seu coração com respeito às necessidades espirituais lá dos irmãos de Filipos, Paulo então finalmente se sente à vontade para expressar a sua gratidão sincera. Gratidão pelas ofertas que ele tinha acabado de receber do nosso irmão Epafrodito. Tem que até, né, o trava-língua do texto. Esse irmão foi o responsável por viajar dezenas de quilômetros para fazer as ofertas chegarem nas mãos de Paulo. No versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. A palavra traduzida por renovaram traz a ideia de brotar, de florescer de novo. Como se fosse uma árvore que, apesar de um mau tempo, apesar de condições ruins, segue brotando, segue ali com seus ramos, dando frutos, crescendo. Paulo vê a bondade de Deus nesse agir dos filipenses, apesar do que eles passavam. Foi sendo uma igreja extremamente pobre, e quando a gente olha para o panorama, nesse contexto, nesse período, a igreja de Filipos era a mais pobre de todas as que davam suporte para Paulo. Mas foi uma igreja que sempre se empenhou em investir em missões por todo o mundo. Paulo então conhecia os desafios, conhecia as limitações que aquela igreja tinha. E ele se alegra por ver a mão de Deus, não só cuidando da igreja, fazendo a igreja prosperar, a igreja crescer, mas mostrando para a igreja que ela não é uma igreja isolada do resto do mundo. Mostrando para ela que ela precisa participar do movimento missionário que Deus está agindo. Nos versículos 11 e 12, Paulo então vai evidenciar a profunda beleza do evangelho na vida de qualquer pessoa. Pois faz questão de dizer que nunca faltou nada. Aliás,
Não temos qualquer registro bíblico, irmãos, nem Antigo nem Novo Testamento, que nos leve a crer que Deus abandonou algum servo seu. Por mais que as circunstâncias se tornassem difíceis, Deus sempre preservou o seu povo, ainda que com o mínimo necessário, mas com o que era necessário. Então, vemos uma das ações do Espírito Santo de Deus acontecendo no coração desse irmão. Ele foi ensinado a viver da forma correta. Contentamento não é algo que pudesse ser comprado, é algo que você vai experimentando. Ou ainda, não é algo que você pode magicamente receber, e aí você era ingrato, aí veio aqui no culto da Igreja das Águas, culto de gratidão, aí, plim, agora você é a pessoa mais feliz do mundo, plenamente contente e satisfeito, capaz de agradecer, grato mesmo. Infelizmente, não é assim que funciona. Contentamento é algo que dia a dia é ministrado pelo Santo Espírito de Deus em nossos corações. Como uma imagem que o nosso pastor usa constantemente, falando do discipulado, e até advertindo quando a gente planeja aí as novas séries de mensagens, é algo que precisa ser gotejado no nosso coração todo dia um pouquinho. Porque se você jogar muito, afoga. Se você não jogar nada, morre de sede. Então tem que ser todo dia um pouquinho. Como dissemos na semana passada, o contentamento é essa capacidade, irmãos, de viver satisfeito, alegre, feliz, em toda e qualquer situação, independente das circunstâncias exteriores. Então, o que a Bíblia nos leva a entender como contentamento é exatamente como uma cidade que não precisa importar absolutamente nada, porque tudo que ela precisa, ela produz. Ela não precisa de mais ninguém, ela não precisa de mais nada, ela é autossuficiente. Pois não é a circunstância que vai definir quem aquela cidade é. Não é a circunstância que vai definir quem você é. Assim como não é a circunstância que vai definir como você vai reagir. Como eu costumo repetir muito no consultório, lá de psicologia, não podemos definir o que os outros fazem conosco. Eu não tenho absolutamente controle nenhum do que as pessoas falam para mim, de como elas se relacionam comigo. Mas eu posso sim definir as minhas reações em relação ao que a pessoa faz. Nós somos responsáveis pelas nossas reações, pelas nossas respostas. Então, se a gente passa a viver uma vida de maneira meramente reativa, seremos dependentes e até escravos de como falam conosco. Eu vou sempre ser escravo de como a pessoa me trata. Se ela faz de um jeito legal, eu respondo de um jeito legal. A pessoa é amorosa comigo, eu consigo ser carinhoso com a pessoa. Mas se a pessoa, por algum motivo, é rude, eu me torno o cão chupando manga, capaz de deixar a pessoa numa situação completamente complicada. Espera aí, quando a gente para observar o que acontece quando a gente passa a viver reativamente dessa forma, é exatamente o oposto de contentamento. Ou seja, isso é o mesmo que uma vida de lamento, de melancolia, de desagrado, de pranto, de reclamação, uma vida de murmuração, uma vida cheia de justificativa. Eu só fiz porque fizeram, eu só falei porque falaram. Tudo que a gente faz é porque alguém fez com a gente primeiro. Tudo por conta dos outros, nos tornando meros reféns, nos tornando escravos de como as pessoas de fato têm nos tratado. Detalhe que Paulo não está de maneira nenhuma diminuindo aqui dor e sofrimento, irmãos, porque tem situações na vida que a gente passa que as pessoas são más, que elas vão ser grosseiras, vão ser rudes, vão humilhar. Só que mesmo nessas situações não muda o que você vai responder. Você não é uma vítima. Ele sabe que tem momentos que são muito mais difíceis de encarar, porque ele mesmo esclarece tudo que ele passou no capítulo anterior, o capítulo 3. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi
todas as coisas, eu as considero como esterco, como fezes, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10, ainda do capítulo 3. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nesse período de vida, ele já tinha perdido muitas coisas. Não sei se você conhece muito sobre a vida de Paulo. Paulo era uma pessoa que era destaque na fé, um exemplo, um cara que tinha estudado numa boa escola, de uma boa família, com o futuro garantido. E então ele é surpreendido por Jesus Cristo. E tudo tem que ser diferente a partir desse encontro. E ele perde praticamente tudo que ele tinha. Agora, nesse momento aqui que ele escreve a carta aos Filipenses, ele tinha sido aprisionado, ele tinha sido açoitado diversas vezes, algumas vezes ele tinha sido dado até como morto, porque era comum você apedrejar, e o apedrejar, meu irmão, não é só igual você tacar pedra no cachorro e pare de fazer isso em nome de Jesus, mas é o apedrejar até a morte, e era assim que era feito. Tinha passado por um naufrágio, tinha sido picado por uma víbora, olha que vidinha mais ou menos que Paulo teve. Tinha perdido amigos, tinha perdido bens, por conta da fé que ele tinha admitido. Então o que ele alerta é que o descontentamento é sim esse perigoso veneno que pode nos fazer não só duvidar de Deus, mas principalmente nos levar a crer apenas no que os nossos olhos são capazes de ver, até onde a nossa vista alcança, na força que os nossos braços têm de produzir. Passamos a confiar apenas naquilo que somos capazes de fazer. Paulo sabia o que era passar aperto, irmãos. Sabia o que era ser humilhado, assim como sabia o que era ser bem recebido e amado. Porque diversas vezes a gente vê isso relatado. Provido de toda sorte de coisas especiais. Vivendo em fartura, ou seja, tendo mais do que o suficiente. Paulo entendia que em toda a sua vida tinha recebido contínuo cuidado e provisão de Deus, de maneira que tanto os momentos bons como os ruins eram oportunidade de crescimento em Deus. De maneira que ele aprendeu que não só ele precisava passar por essas coisas, mas ele precisava em Cristo triunfar sobre cada uma dessas coisas, ele precisava vencer cada uma dessas situações, vencer a soberba, vencer a avareza, quando tudo está bem, no tempo de fartura, quando você tem dinheiro no bolso, quando você pode fazer o que você quer, assim como vencer a ansiedade e o desespero no dia da escassez, quando tudo falta e o boleto está lá, dizendo para você que está chegando o dia 10. E esse é o poder que apenas Jesus Cristo tem na vida de homens e mulheres. Pois é apenas esse soberano Senhor e Salvador que vai de fato nos habilitar, apesar das nossas limitações, reclamações e murmurações, somente esse Jesus Cristo que nos capacita a viver pela fé. Não como uma vítima das contingências, mas vitorioso sobre cada uma delas. E quando eu digo vitorioso, não é o vitorioso de eu vou vencer todos os boletos, é que talvez os boletos vençam. Mas o Senhor continuará com você apesar disso. Esse então é o grande segredo da vida. Esse é o grande segredo que Paulo traz. Preparado para anotar? O maior de todos os segredos? O segredo é, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, irmãos, de fato a gente encontra um possível porquê não podemos quase nada, praticamente nada nessa vida. O porquê realmente eu e você sermos homens e mulheres tão insatisfeitos, tão infelizes. Porque precisamos de verdade responder a pergunta: quem é que nos fortalece? Ou melhor, onde fundamentamos as nossas forças, as nossas escolhas, as nossas decisões? De onde vem a força para viver? De onde vem a sua força para enfrentar cada dia? Quando você abre os seus olhos na cama e pensa, é apenas segunda-feira.
Paulo, ao expor a sua jornada de vida, cheia de altos e baixos, ele não busca nenhuma exaltação frente aos irmãos lá de Filipos. Pelo contrário, seu interesse era apontar para o que existia de mais central na sua vida: Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Porque nele, Paulo sabia que todas essas coisas eram possíveis. Ele era o fundamento, ele era a origem de todo o ânimo, de toda a força. Tudo o que Paulo precisava continuava sempre, de maneira ininterrupta, vindo de Jesus Cristo. Era possível viver os piores momentos de perda, perseguição e sofrimento. Assim como seria possível viver bem os momentos de fartura e celebração, pois a verdadeira alegria consistia em viver cada dia, cada minuto para a glória de Deus, vivendo em Jesus Cristo. A sua suficiência de Cristo, de forma nenhuma, irmãos, deprecia aqui a bondade dos irmãos que ofertavam ao ministério dele, porque também não é sobre isso. Inclusive, essa é a verdadeira atitude que deveria caracterizar toda e qualquer oferta. Presta atenção, porque a gente vai ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Não ofertamos visando a satisfação de necessidades, nem da igreja aqui, nem da igreja em lugar nenhum. Ofertamos por entender que é um compromisso nosso com a obra de Deus. Em cada um dos sofrimentos de cada um dos nossos irmãos, como um time de missionários. Sofremos, caminhamos, crescemos juntos no serviço ao Senhor. Essa falta de missão, né, de visão missionária alegre, contente, desprendido dessa coisa, eu vou dar porque tem a necessidade, né? Onde a igreja vai botar esse dinheiro que eu vou dar? Né? Você não está dando dinheiro para a igreja, em nome de Jesus. A igreja não precisa do seu dinheiro, nunca precisou e nunca vai precisar. Mas o Senhor dá uma grande oportunidade para você. E Ele te convida a fazer parte de uma grande obra, quando você entende o seu chamado. Essa falta de missão é o que vai continuar levando igrejas a abandonar missões em países mais ricos, focando só nos países mais pobres, revelando um sério problema do coração, pensando que missão é algo que eu vou levar o evangelho para aquela pessoa sair da miséria e ganhar mais dinheiro na vida. De fato, o evangelho é para levar para uma vida melhor, mas isso pode não incluir dinheiro. Pode incluir, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e inclua dinheiro na sua vida. Mas não é uma relação de causa e efeito. Entrou para o evangelho, agora você vai ser rico. Missão é o meio pelo qual o Deus verdadeiro faz o verdadeiro contentamento alcançar o coração de homens e mulheres imperfeitos. Para que todos, em todos os lugares, em todas as culturas, possam repetir com a mesma convicção de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Só Jesus Cristo, irmãos, pode nos conduzir a uma vida dessa forma. Porque eu tenho uma notícia muito ruim para te dar agora. Desculpa. Os impostos vão continuar aumentando. Vão continuar aumentando. As dificuldades da vida vão continuar vindo sobre você, sobre as pessoas que você ama, sobre a sua família. Porque diferente dos jogos, na vida não existe a possibilidade da gente selecionar modo fácil, normal e difícil. Inclusive, até os jogos mais recentes não apresentam a opção fácil. Agora vem lá, normal, difícil, extremo e impossível. Muitas vezes parece que estamos todos vivendo no modo, no mínimo, extremo, mas com certeza colando no impossível. Mas o Deus que tem sustentado tantos homens e mulheres através dos séculos, garante que estará lá com você, em cada um dos desafios que você vai enfrentar, te tornando feliz, te tornando satisfeito diante de um pão com epa. Você conhece o pão com epa? Que você abre e não tem nada. Você, epa, não tem nada aqui. Pode ser diante de um pão com epa, ou diante de um prato altamente gourmetizado que você jogou o sal de ervas lá, ó, do bem para a família, ó, do bom para a família, jogando no seu cotovelo. Contentamento só é verdadeiramente possível quando os nossos corações estão completamente rendidos a Jesus Cristo. E ainda assim,
não ficaremos imunes às circunstâncias que nos rodeiam. Pois não se trata de não ter problemas em Cristo, mas de crer que Ele continua conduzindo tudo conforme o seu plano. Talvez outras dúvidas e circunstâncias tenham te impedido, de fato, de se render plenamente a Jesus. Talvez o sofrimento e a dor tenham te levado a negar e até fugir da presença do nosso Senhor. Afinal de contas, erros, acusações, muitas vezes vêm do nosso próprio coração. Mas às vezes a gente já está tão mal e recorre a pessoas, e são essas pessoas que vão dizer para a gente, isso aí Deus não, isso aí não tem perdão não. Todo tipo de escolha passada que possa ter sido feita, todo tipo de situação que você possa ter vivenciado, toda questão que tenha acontecido na sua vida e te feito abraçar a ingratidão como se Deus tivesse esquecido de você, qualquer motivo que tenha te feito se afastar, ou ainda, até mesmo que a fartura tenha te feito se afastar, porque a gente olha muito pela escassez, porque é a nossa realidade mais comum, né? Mas talvez a semelhança do filho pródigo, você tenha, na hora que conquistou alguma coisa, falou, agora é só vitória, de glória em glória, Jesus vai para lá, minha família vai para lá, agora eu vivo sozinho. Quero curtir o momento, quero aproveitar a vida, sou jovem, vou ter tempo, Jesus perdoa mesmo lá na frente. Só que um preço alto vai sendo pago quando a gente segue esse caminho. A gente acaba se distanciando de Cristo, do Evangelho, de uma vida de confiança, de uma vida de segurança, de uma vida de gratidão. O nosso coração vai sendo tomado por esse venenoso problema que é a indiferença, a ingratidão, o descontentamento. Mas nessa noite, noite de esperança e vida, Jesus Cristo te trouxe até aqui para te mostrar o que verdadeiramente é viver a gratidão. Gratidão e satisfação pelo que você recebeu. Gratidão e alegria pelo que você não recebeu. Gratidão e contentamento por aquilo que você infelizmente perdeu. Porque você aprendeu a confiar em Jesus Cristo. Pois em Jesus você sempre encontrará forças para seguir em frente. Em Jesus você sempre encontrará forças para se reerguer de toda e qualquer situação. Em Jesus sempre seremos devidamente fortalecidos, irmãos. Ele nunca vai deixar faltar o essencial na nossa vida. Domingo de gratidão. E talvez você tenha listado uma série de motivos para agradecer a Deus nesse mês de setembro. E isso é muito bom. Agradeça ao Senhor, compartilhe as suas vitórias comigo, com os irmãos ao seu redor. É bom para nós, enquanto povo de Deus, ouvir o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Falem sobre as alegrias que abundam nos corações. Mas talvez, ao ouvir essa mensagem, você tenha se dado conta do quanto você costuma reclamar muito mais do que agradecer. Porque é exatamente isso que o pecado faz no nosso coração. É exatamente essa ação dele na nossa mente. Pesar muito mais para as coisas negativas, para o que deu errado, para o que faltou, para aquilo que não cumpriu as expectativas do meu dia a dia. Mas Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e o mal. E nessa noite, vem com renovo de vida sobre mim e sobre você. Nos reabilitando, nos fortalecendo, nos ensinando a valorizar o que cada um de nós tem, nos ensinando a agradecer por cada uma das pequenas dádivas recebidas. Dádiva da vida. Tem alguém morto aí? Glória a Deus, e que continue assim, pelo menos até o final do culto. Dádiva de ter o que comer, e a gente tem empadão vendendo na cantina. Mesmo quando não é exatamente aquilo que você quer. Mas você abençoa e ainda pode abençoar alguém, comprando a comida e dando a comida para alguém, se você não gostar. Dádiva de andar, irmãos. Quantas pessoas gostariam e não podem? Dádiva da liberdade, da gente poder ir aonde a gente quiser, mesmo que não dê para ir, porque a gente não tem dinheiro para chegar lá. Dádiva da saúde, mesmo que não seja lá uma Brastemp. Dádivas e mais dádivas que são renovadas diariamente sobre as nossas vidas. E se você ainda não faz ideia de como passar a viver isso, eu quero seguir o que Paulo fez com os filipenses. Eu quero compartilhar com você uma história. Como disse Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu quase morri.
né? E eu já falei disso aqui algumas vezes. Minhas forças realmente se foram e em um problema de coração eu precisei de cirurgias e cuidados médicos. Isso mesmo, cirurgias. E graças a Deus eu pude ser curado desse problema. Me recuperei. Segui em frente. Bênção de Deus. E essa igreja foi uma bênção na minha recuperação. Mas, isso 2022. Mas, esse ano eu ainda demonstrei que eu não tinha aprendido o suficiente. Eu estava trabalhando cerca de 70 horas semanais. Eu estava cada dia mais exausto. Coração, cuidado, protegido por Deus. Agora o problema não era no coração. Mas eu ainda continuava refém dos meus próprios pecados. E Deus usou muito a minha esposa para me advertir. Deus usou muito o nosso pastor para chamar a minha atenção. Meu nível de estresse estava absurdo. E de novo eu adoeci achando que eu tinha que fazer mais. Eu tinha que construir mais, eu tinha que ir mais além do que eu podia. Então, quando eu falo de contentamento aqui, meu irmão, minha irmã, não estou falando no intuito de dar lição de moral em ninguém. Como se eu fosse o varão perfeito, altamente contentado, porque eu continuaria, se fosse dessa forma, dizendo que eu fiz ou que eu dou conta pelas minhas próprias forças, e isso, sem dúvida nenhuma, é catastrófico. Eu sou totalmente dependente de Deus. Mas compartilho minha história no intuito de apresentar a todos o melhor que essa vida tem a nos oferecer. E isso não é uma série de práticas e mandingas que você vai começar a fazer como um coach faria. Acorde 6 horas da manhã, coma jiló em jejum de cabeça para baixo. E aí vai. Mas preciso compartilhar com você a verdadeira esperança que só existe em Jesus Cristo. Pois sei que é fácil a gente se esquecer disso. Amando a Jesus Cristo é fácil a gente esquecer dele. Sei o quão fácil é desviar do caminho do contentamento, porque a vida vai continuar sendo difícil. Mas preciso te lembrar da esperança de que enquanto estivermos desse lado da vida, cada um de nós ainda terá. Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o renovo, Jesus Cristo, o recomeço, Jesus Cristo, a esperança de todos os homens, Jesus Cristo, o verdadeiro exemplo de contentamento e confiança no Pai. Exatamente como podemos ler no capítulo anterior de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 14, quando Paulo pega e diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e aqui é o convite para cada um de nós: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Hoje o Senhor te chama de novo para uma conversa pessoal, cara a cara, você e Ele, sem desculpa, sem justificativa, e te pergunta: quem te fortalece? Quem tem te fortalecido, te sustentado, te conduzido? Quem tem garantido cada passo que você dá? Suas habilidades, suas competências, a sua empresa porque paga o seu salário, seu dinheiro, a sua sexualidade, e porque você está sexualmente satisfeito, está tudo bem. São tantas coisas que a gente coloca como justificativa. E se você finalmente percebe que não tem sido Jesus Cristo, é a grande oportunidade de cada um de nós nos reconciliarmos com Ele. É possível sim, meu irmão e minha irmã, viver uma vida de gratidão. É possível ser satisfeito com praticamente nada. É possível ser feliz com quem você é, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer contingência. Mas apenas em Jesus Cristo é possível uma coisa dessas. Um Senhor que nos resgatou, um Senhor que em amor continua dia após dia nos resgatando dos nossos próprios pecados. Um Senhor que tem trabalhado o meu coração e que está igualmente comprometido em tratar e cuidar de cada detalhe da sua vida e do seu coração. E eu não espero que você saia daqui agradecendo por tudo, mas que saia certo da esperança que sempre haverá em Jesus Cristo.
Saber dessas coisas nos dá uma tremenda vantagem na direção da verdadeira alegria, de viver como pessoas capazes de viver o contentamento em Deus. Pois se não vivermos esse contentamento, continuaremos vivendo apenas pequenas e momentâneas alegrias. E rapidamente, essas alegrias são ofuscadas pela dor, pela luta, pelos problemas, e de novo a gente volta à mesma murmuração e reclamação. E vão nos fazer nos desesperar, nos angustiar. Por fim, lembra que eu falei para você fazer a lista? Você está com a lista aí? Glória a Deus. Se não está, você vai ter 20 minutos, estou brincando. Se não está, eu te convido a tentar fazer essa lista ao longo da semana. Mas voltando a essa lista, aquela dos 10 maiores motivos para reclamar, eu gostaria sim de te desafiar não só a fazer essa lista, mas ao longo dessa semana seguir 2 ações muito especiais com essa lista. Preparado? Primeira ação, orar por cada um desses motivos que você colocou na lista, entregando-os não figurativamente a Deus, mas colocando definitivamente, de uma vez por todas, eles como algo que Deus precisa tratar na sua vida e que você é incompetente para fazer. E pedindo que Ele traga contentamento e satisfação, apesar dessa situação. Que Ele te ajude cada dia a viver pela graça, mesmo que isso não mude, mesmo que essa situação que você listou seja essa até o último dia da sua vida. Segunda ação, procurar um grupo de irmãos em Cristo para compartilhar a sua lista. Isso mesmo que você ouviu, compartilhar a sua lista. Para que juntos possamos orar a respeito do que você tem vivido. E aqui eu deixo a minha dica principal para esse segundo passo. O núcleo é o melhor espaço para você fazer isso. Cada um orando pela lista de desafios do seu irmão, da sua irmã. Para juntos, irmãos, sairmos de uma vez por todas de um evangelho teórico, um contentamento apenas de definição, que as pessoas dizem, você é tipo tudo bem, né? Que as pessoas perguntam, e aí, tá tudo bem? E a gente responde no automático. Tá, e com você? Tá, também. Quando na verdade está uma desgraça a vida dos dois. É realmente a gente ter a oportunidade de olhar para o que Jesus Cristo pode fazer, no que Ele tem poder para fazer e clamar para que Ele, em unidade, como uma só igreja, nos ajude a viver cada momento da nossa vida. Desafio posto, verdade apresentada, agora a minha parte foi feita. Agora a responsabilidade é sua. Então, convido você a fechar os seus olhos para que Deus te capacite à sua responsabilidade. Santo e poderoso Deus, hoje é um domingo de gratidão, um domingo tão especial para nós, para a nossa igreja. São tantos os motivos que temos para agradecer, Senhor. Mas todos os dias, como se fosse uma grande onda, o nosso coração é invadido, Senhor, pelas coisas negativas, pelos problemas, pelas adversidades. Senhor, e isso tem nos tornado quase que incapazes de sermos satisfeitos no Senhor. A maior necessidade na nossa alma é Jesus Cristo, nosso Senhor, então ajuda-nos a sermos satisfeitos nele. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade sermos saciados pelo agir do Teu Espírito na nossa vida. Que a alegria de Te servir seja o suficiente para nos conduzir a viver cada segundo da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprender de tantas necessidades falsas. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprender de cada justificativa que tem sido dada, para diante do Senhor nessa noite, encontrarmos sim verdadeiros motivos de gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a superar as murmurações do nosso coração, a vencer, Senhor, os desafios que nós mesmos temos nos imposto, para que em Jesus vivamos uma vida plenamente satisfeita, para a honra e glória do nosso Senhor, no nome de quem oramos. Amém.